A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 8, que tem como título A Disciplina na Igreja. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2024 e agora, na lição número 8, a gente vai tratar de um tema que há muito tempo eu não vejo nas lições da EBD e, na verdade, eu não vejo a igreja tratando mais de disciplina. Infelizmente, esse tema foi deixado de lado. Eu não sei exatamente o motivo, mas eu acredito que é porque no passado a disciplina foi feita de maneira muito errada. Aqui na minha região, aqui no meu contexto, o que eu vivi no passado foi algo assim considerado um absurdo, porque a disciplina na igreja era algo muito explícito. Alguém cometia algum pecado ali que era oculto, às vezes era um pecado na área sexual principalmente, e esse pecado era exposto na igreja. Então o pastor chegava no púlpito e falava: olha, o irmão fulano de tal adulterou e está sendo disciplinado por 2 meses. Então dava um período de tempo ainda, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tinha disciplina até de 6 meses. O jovem fulano de tal fornicou com a jovem fulana de tal e eles dois estão sendo disciplinados por tantos meses. Isso aconteceu muito. E assim, isso é errado, é a maneira errada de aplicar a disciplina na igreja. E foi feito por muito tempo. Eu não sei onde você mora, onde você congrega e se você já viu isso acontecer nos dias de hoje ou quem sabe no passado. Deixa aí nos comentários do vídeo se você já viu isso ou ficou sabendo de algum caso nesse sentido. Mas nós sabemos que isso é errado, isso não é bíblico, é a maneira errada de aplicar a disciplina. Porém, nós temos a maneira correta de aplicar a disciplina, a maneira bíblica, e é necessário nós estudarmos sobre disciplina. Então, esta lição vai abordar esse tema de um ponto de vista teológico, bíblico, apresentando aqui que a disciplina está presente na Bíblia. Deus nos disciplina porque nós somos filhos e não bastardos, é o que está escrito em Hebreus. A nossa leitura bíblica em classe é sobre isso. E também a disciplina pode ser aplicada na igreja com aquele crente que cometeu algum erro, algum pecado específico. E nós temos que saber fazer isso dentro da igreja sem trazer escândalos, sem expor as pessoas, porque assim, se nós fizermos do jeito que foi feito no passado, hoje em dia dá até processo. É totalmente errado e é contra a lei fazer o que era feito no passado. Mas a gente precisa aplicar a disciplina da maneira bíblica, da maneira que a Bíblia ensina. Então aqui nesta lição, no tópico 1, a gente vai falar da necessidade da disciplina bíblica. Então a gente vai apresentar aqui que Deus é santo, a igreja é santa, nós fomos chamados para sermos santos. Aí no tópico 2 a gente vai falar sobre o propósito da disciplina, porque a disciplina não é para excluir a pessoa, não é para punir a pessoa, mas a disciplina tem vários objetivos, e um deles é restaurar ali a pessoa que pecou, que errou, E no tópico 3 a gente vai falar das formas de disciplina bíblica. Então, como que a gente deve aplicar essa disciplina e qual é o objetivo principal mesmo, que é a questão da restauração. Então, a gente precisa tratar esse tema de maneira mais bíblica possível. Então, eu convido você a assistir essa aula até o final. Aqui a gente vai passar por cada tópico e subtópico da lição, explicando em detalhes tudo o que o escritor da revista colocou para você aprender mais esse tema. Então, se você é professor da EBD ou aluno da EBD e quer aprender mais sobre a disciplina na igreja, assista essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu vou usar aqui o slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado, então você baixa, você pode editar se você quiser, ele é em PowerPoint, você pode fazer modificações, acrescentar ou retirar alguma coisa. E nós temos uma novidade agora, que são os slides em PowerPoint da revista de discipulado. Pode-se dizer que eu estou realizando um sonho. Há muito tempo eu tenho vontade de publicar os slides da revista de discipulado. Nós começamos a fazer esses slides há um tempo atrás, só que nós fizemos daquela revista de 4 ciclos. Depois nós descobrimos que a CPAD manteve a revista antiga de 2 ciclos, porque uma ela chama de discipulado, outra ela chama de discipulando. Se você observar, vai ter essas 2 revistas. A Discipulado é essa capa aqui, a primeira, que tem 2 revistas, a Discipulado 1 e Discipulado 2.
E a Discipulando são 4 revistas. Eu não gosto muito daquela Discipulando, eu gosto mais dessa Discipulado. Ela é uma revista mais antiga, né? Assim, há muito tempo a CPAD tem essa revista, então eu já usei ela na classe de Discipulado. Ela faz uma abordagem realmente voltada para os novos convertidos, então assim, é o passo a passo, o beabá da fé cristã. Então eu gosto muito dessa revista, são 2 revistas, 13 lições cada, e nós estamos publicando os slides em PowerPoint. Aqui nós temos um cronograma de publicação. Na segunda-feira, dia 19/2, vai estar disponível no site as lições 1 e 2. Na verdade, assim, eu estou gravando este vídeo aqui na terça-feira, dia 20/2. Então, você vai ver aí que no dia 20/2 vai estar disponível no EBD em Foco as lições 1 e 2. Na quarta-feira, no dia 21/2, as lições 3 e 4. Na outra semana, no dia 26/2, as lições 5 e 6. E no mês de março, as lições 7 a 13 serão postadas aí de acordo com que elas vão ficando prontas. Quem vai ter acesso a isso aqui? Os assinantes do EBD em Foco. Então, todo mundo que estiver com assinatura ativa no EBD em Foco, seja de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não interessa, a assinatura estiver ativa, você vai baixar esses slides de acordo com que eles vão ser postados. A partir do mês de abril, vai ficar disponível apenas para quem tem assinatura de 3 meses, 6 meses e 1 ano. Quem tem assinatura mensal não vai baixar a partir de abril, tá? Mas, por enquanto, todos os assinantes do EBD em Foco vão ter acesso. Como que você baixa? Fazendo login na plataforma, no topo da página vai estar lá slide da revista de Discipulado. Basta fazer o login, você vai ver um botão que você vai clicar, vai para uma página e vai baixar esses slides. Então, se você ainda não tem assinatura do EBD em Foco, faça a sua assinatura. Vou avançar aqui ó, só para você ver que além dos slides de adultos e de jovens, você vai baixar slides de escatologia, sermões PDF, curso básico de teologia, cursos diversos, né, cursos de vários temas, mais os slides de discipulado agora. Então, são muitos benefícios aí na plataforma EBD em Foco. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com o EBD em Foco e vai ter esse material de qualidade para ministrar aí na sua igreja. Eu ia apresentar aqui os slides de discipulado, mostrar eles, só que vai tomar um pouco de tempo, então eu não vou fazer isso. Vou deixar na descrição do vídeo um link com uma amostra desses slides para você ver como que é a qualidade dele, os slides de discipulado e também os slides das lições que a gente vai estar usando aqui para ministrar essa aula. Então acesse o nosso site ebdenfoco.com, na descrição do nosso vídeo tem todas as informações que você precisa, o link do site, para falar com a gente com o WhatsApp. Então manda uma mensagem direto no nosso WhatsApp, esse número de baixo aqui é 94 991480220. Entra aí no link, clica, vai no nosso site, conheça o nosso material, fale conosco no nosso WhatsApp. Eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui na plataforma EBD em Foco. Então, se você não está com a sua assinatura ativa, né, reative sua assinatura. Se você nunca fez assinatura, faça assinatura para baixar esse material de excelência, principalmente os slides de discipulado. Bem, vamos começar aqui, vamos para o nosso texto áureo que diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaias quando por ele fores repreendido. Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Eu tenho um vídeo de uma revista antiga que falou sobre Hebreus, que eu comento essa passagem de Hebreus 12, que fala sobre a correção que Deus faz para com seus filhos. Então a correção ela acontece porque nós somos de fato filhos. Então a gente não deve desprezar a correção do Senhor. É muito importante nós levarmos em consideração que Deus como Pai, Jesus chama Deus de Pai justamente por causa disso, porque ele corrige os seus filhos. É claro que dentro dessa palavra pai tem muitos aspectos, muita coisa que a gente pode extrair aí dessa uma teologia mais profunda, mas uma delas, né, um dos aspectos de Deus como pai é que ele corrige os seus filhos. Verdade prática, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Então, assim, nós precisamos estudar sobre disciplina, aplicar a disciplina e entender que a disciplina é uma doutrina bíblica, faz parte das Escrituras, não foi uma invenção da igreja. A Bíblia fala sobre disciplina e a igreja tem que aplicar a disciplina. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus 12, de 5 a 13. Como eu já falei, eu tenho um vídeo comentando essa passagem, um vídeo curto, vou deixar disponível para você aí assistir. E durante a aula a gente volta também nessa leitura, vai ter uma parte da lição que comenta um pouco essa passagem de Hebreus. Eu vou avançar aqui e vamos direto para a nossa introdução.
A introdução diz assim: nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Então, é isso que tem acontecido, infelizmente, né? A disciplina tem sido negligenciada e talvez o motivo seja o que eu falei no começo, porque no passado a igreja aplicou a disciplina de maneira muito errada. Acontecia uma exposição da pessoa ali no púlpito da igreja. É claro que fazer uma disciplina de maneira pública, em algumas situações, é necessário, principalmente quando tem algum pecado dentro da igreja que é público, que a igreja conhece, que o mundo conhece, ou seja, todo mundo está sabendo do que aconteceu. Então, nesses casos específicos e pontuais, talvez seja necessário expor a disciplina de forma pública, para que todos fiquem sabendo que a igreja tomou uma decisão. No entanto, tem casos, tem situações em que o pecado é oculto, é algo que não tem muita gente sabendo, e o pastor tem que ter sabedoria para tratar dessa questão. Então, a disciplina também tem que ser aplicada. Em todos os casos, tem que ter disciplina, mas nós temos que fazer da maneira correta. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. Infelizmente, isso tem acontecido, principalmente nas grandes cidades que têm as megas igrejas. Então, ali o pastor não tem conhecimento de todas as pessoas, não sabe o que está acontecendo. Então, assim, a pessoa está lá pecando, fazendo tudo errado, mas está na igreja, tomando ceia, participando de várias atividades. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a pessoa não pode estar envolvida nas atividades da igreja vivendo na prática pecaminosa. Isso traz escândalo para a igreja. Então, a gente precisa, sim, aplicar a disciplina. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Ou seja, aqui nós vamos estudar um assunto que tem a ver com o processo de formação do caráter do cristão. Então, todo crente, quando começa na vida cristã, ele tem que entender que a igreja é algo sério, o evangelho é algo sério, o evangelho tem que ser valorizado, o evangelho tem que ser levado a sério, servir a Deus não é algo que a gente faz por brincadeira, então a gente precisa realmente levar a sério e a disciplina vai mostrar isso. Tópico 1, a necessidade da disciplina bíblica. 1.1, Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Levítico 11:45 diz assim: eu sou santo. Então, Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Então, a santidade de Deus é o que vai justificar a necessidade de disciplina, porque assim, nós servimos um Deus santo. O que significa Deus ser santo? A palavra santo traz a ideia de separado. Então, Deus é separado do pecado, do erro. Deus está em um nível moral muito acima do que a nossa mente tem a capacidade para entender. Então, assim, Deus, ele exige de nós essa santidade. É claro que nós não vamos ser santos como Deus é santo, no mesmo nível de Deus. Porém, ele exige santidade dos seus filhos, ele exige santidade da igreja. Então, a gente tem que olhar para Deus e ver Deus como um Deus santo, um Deus puro, um Deus livre de todo tipo de engano, de mentira, de pecado. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Então, Mateus 6:9, ali que Jesus está fazendo a oração do Pai Nosso, ele está dizendo que Deus é santificado. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Vamos ler aqui Lucas capítulo 5, versículo 8. Diz assim, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então Pedro, quando viu Jesus realizar um milagre extraordinário, ele reconheceu que Jesus é poderoso. Ele reconheceu que ali estava o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso encarnado. Então Pedro sentiu ali o seu pecado. Pedro poderia ser aquele judeu que guardava a lei, que queria fazer tudo certinho, mas quando ele estava na presença do Todo-Poderoso, que não tem nenhum pecado e que é santo de verdade, Pedro sentiu o seu pecado. A gente vê isso também no Antigo Testamento, ali no chamado de Isaías, porque ele tem uma visão de Deus assentado num trono alto, exaltado, né? E ali tinha os serafins que falavam, proclamavam, né? Santo, santo é o Senhor dos exércitos.
exército, a terra está cheia da sua glória. E diante disso, o que Isaías falou? Isaías talvez se considerava também uma pessoa assim, crente, né? Não, eu sou crente, eu sirvo a Deus e tal. Mas quando Isaías teve essa visão, olha o que ele disse. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso está lá em Isaías capítulo 6, basta ler do versículo 1 até o versículo 6, você vai ver isso. Então, assim, diante do Deus Todo-Poderoso, nós vamos perceber o quanto nós somos pecadores. Isso aconteceu com Isaías, aconteceu com Pedro, aconteceu comigo e deve ter acontecido com você também. Então, diante de Deus, o que nos resta é reconhecer o nosso pecado. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Então aqui a gente está falando dentro do contexto da igreja, que a igreja também é santa, a igreja deve refletir esse caráter santo de Deus, o caráter santo de Cristo, e quando a igreja não corrige o pecado, quando não tem disciplina, a igreja está ignorando a santidade de Deus. Tópico 1.2, a igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Então, ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Então, no Antigo Testamento, Deus fala que a nação de Israel é uma nação santa, ou seja, um povo separado do pecado, separado dos outros povos. Deve ser um povo exemplar, deve ser luz para as nações. Na nova aliança, a gente tem a mesma coisa. Sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, nós temos que ser santos, porque servimos a um Deus santo. Na verdade, a palavra grega hagios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Então, no Antigo Testamento, quando alguma coisa era santificado, significa que aquela coisa era separado para ser usado na obra de Deus. Então, tem a mesa dos pães da proposição, era santificado. Então, tinha várias coisas ali, vários objetos que eram usados no templo e no tabernáculo, né, depois no templo, que eram santificados, separados para serem usados única e exclusivamente para o Senhor. E quando a gente aplica essa palavra no contexto de pessoas, a ideia é a mesma, que nós sejamos separados para o Senhor, adorar única e exclusivamente o Senhor. Tópico 1.3, quando a igreja não disciplina. Aqui o escritor da revista vai falar da igreja e vai falar também de nós individualmente. Então ele coloca assim, ó, se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, a gente tem a passagem de 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui Paulo está falando para a igreja como um todo. Da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabei que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui o escritor da revista, ele coloca esses dois versículos como sendo assim, o primeiro, 1 Coríntios 3,16, está falando da igreja como um todo. Então o Espírito Santo habita na igreja. E 1 Coríntios 6,19, a gente tem aqui uma passagem que fala da habitação do Espírito Santo individualmente em cada crente. Do meu ponto de vista, parece que é a mesma coisa esses dois versículos, né? Mas a gente pode entender dessa maneira, porque assim, nós temos que estar cientes de que o Espírito Santo habita na igreja como um todo, ou seja, a igreja como corpo místico de Cristo, e também habita em mim e em você. O Espírito Santo habita em nós. Então nós temos que viver uma vida de santidade. Então a santidade faz parte da identidade do cristão. Quando Paulo escreve as suas cartas, né, vamos ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Até mesmo a igreja de Corinto, que Paulo chama eles de carnais, Paulo também chama eles de santos. Quando Paulo começa a escrever sua carta, chama eles ali de santos, aos santos em Corinto. Então, Paulo sempre vai se referir aos crentes como santos, ou seja, separados. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge, então, a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam, de fato, um crente indisciplinado. A gente até brinca, né, dizendo que
Tem o crente Raimundo, que é um pé na igreja e outro pé no mundo. Nada contra quem se chama Raimundo, tá? Isso é só uma brincadeira, né? Mas assim, é só para ilustrar um fato triste que tem dentro da igreja. Pessoas que não são disciplinadas, que não têm essa cobrança de santidade, porque a disciplina é isso, é cobrar a santidade dos membros da igreja. Então, se não tem essa cobrança de santidade, se não tem, né, a disciplina, então surge esse tipo de crente. E eu fico meio na dúvida se de fato é crente, né? A pessoa que não tem compromisso com Deus, está na igreja, mas ao mesmo tempo está vivendo no pecado, será que de fato é convertido? Eu tenho minhas dúvidas, né? E esse crente mundano é alguém que não tratou ou não foi tratado, né, aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Ou seja, a pessoa começou a praticar o pecado, esse pecado não foi confessado. Quando eu digo confessado, não é que você orou e confessou a Deus. Todos nós devemos orar e confessar os nossos pecados a Deus. Porém, tem algumas situações em que o pecado ele deve ser tratado em comunidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque assim, algumas igrejas vão dizer que todo pecado tem que ser apresentado para o pastor. Isso vai cair no mesmo erro da igreja católica, né, que as pessoas se confessam para um padre. Isso não faz o menor sentido. Nós entendemos que nós podemos orar a Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Isso é bíblico, está registrado nas Escrituras, e nós já falamos aqui em aulas anteriores que nós somos sacerdócio real, ou seja, nós somos como sacerdotes, nós temos acesso direto a Deus, então a gente não precisa da intervenção de um pastor, de um presbítero, de ninguém para pedir perdão dos nossos pecados. Nós podemos pedir perdão dos nossos pecados diretamente para Deus. No entanto, tem algumas situações em que o pecado ele se torna um hábito, o pecado ele vai escravizando aquele crente, tem algumas situações que o pecado ele se torna público, ele escandaliza a igreja. Então, nesses casos específicos, é bom conversar. Nesses casos, é bom chamar o pastor, chamar um presbítero, chamar alguém da igreja que trata dessa questão. Às vezes na igreja tem um conselheiro, tem alguém que trata especificamente dessas questões, que conversa, e fazer um tratamento, porque assim, se você não consegue abandonar aquele hábito pecaminoso, é bom procurar ajuda. Se você cometeu algum pecado público e que trouxe escândalo para a igreja, que manchou a imagem da igreja, é bom você procurar o pastor e tratar dessa situação, se pedir perdão de forma pública, se for necessário. Então, é necessário sim ter a disciplina. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Então a gente tem que tratar a questão do pecado. Isso aqui é responsabilidade de cada crente, porque assim, o pastor, ele não vai ficar monitorando a vida de todo mundo, até mesmo que não faz sentido, né? Ele tem mais coisas para fazer da vida, então não faz sentido o pastor ficar monitorando a vida de todos, e tem situações em que o crente tem que procurar a liderança da igreja. Tem situações que se torna público, traz escândalo e o pastor procura o crente. Então, cada caso é um caso, mas a disciplina é responsabilidade de todos nós. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Se não me falha a memória, essa passagem aqui está dentro do contexto da igreja de Laodiceia. Então Deus está repreendendo essa igreja que só tem coisa errada, porém, ali Deus está falando, eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Então, se você está sendo disciplinado, seja uma disciplina na igreja, ou seja disciplinado por Deus, você percebe que está acontecendo algo na sua vida, que é uma disciplina de Deus que está sendo aplicada em você, é porque Deus te ama. Então, Deus ele quer que você se arrependa e continue vivendo uma vida de santidade. Tópico 2, o propósito da disciplina bíblica. 2.1, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Romanos 2,24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Observe que aqui são pecados que são públicos, pecados que as pessoas do mundo ficam sabendo. Então, a pessoa vive na prática pecaminosa, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for, entre a vizinhança, no seu condomínio, e aí essa pessoa está lá na igreja, de boa, tomando ceia, cantando no púlpito, pregando, e aí está todo mundo sabendo. Olha só, né, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de nós crentes.
por causa de alguém que está vivendo uma prática pecaminosa, não se arrepende dos seus pecados, não procura o pastor para tratar a questão, não pede perdão para a igreja, não pede perdão para Deus, não pede perdão para o irmão, se tiver alguma encrenca, alguma briga, ou seja, a pessoa vive na prática pecaminosa e o mundo vai começar a olhar e ver aquilo, né, e falar mal da igreja. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado e é por isso que a disciplina tem que ser aplicada. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. A gente vê uma passagem aqui de Atos que fala que os profetas exortaram, né, ou seja, ali tinha dentro da igreja correção. Então, Judas e Silas, né, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, na igreja primitiva, era responsabilidade da liderança exortar, né, exortar e confirmar, ou seja, tinha que pregar a verdadeira palavra e aplicar a disciplina. Então, tem que ter correção, porque somente com a correção é que nós vamos dar testemunho. Infelizmente, hoje a gente tem muitos escândalos dentro da igreja que não são tratados, pessoas praticando vários pecados aí, algo público, e está lá no púlpito, está sentado no púlpito. Muitas vezes isso acontece, infelizmente, por causa de dinheiro, porque dá um dízimo gordo para a igreja, né, faz uma contribuição muito boa. Então o pastor tem medo de perder aquela contribuição e não aplica a disciplina. Há um tempo atrás, um pastor que assinava o EBD em Foco entrou em contato comigo. Ele estava passando por uma situação difícil, porque ele assumiu uma igreja e assim, ele era novo lá, né, tinha acabado de assumir a igreja, e uma família lá procurou ele. E essa família era envolvida com várias coisas erradas. Eles tinham motéis, eles tinham, enfim, vários negócios que não eram condizentes com a palavra de Deus, né? E segundo esse pastor, era comum ali naquela família ter casos de adultério, fornicação, bebedeira, e, enfim, todo tipo de pecado, né? E essa família era crente, eles estavam na igreja participando de tudo. Como eles tinham muito dinheiro, eram muito influentes, a disciplina não era aplicada. E o pastor anterior recebia alguns benefícios financeiros para deixar eles tranquilos dentro da igreja. Então, quando esse pastor novo assumiu a igreja, o que acontece? Ele recebeu uma proposta de ganhar um carro novo. Então, a família lá reuniu e foi com esse pastor e ofereceu um carro novo para ele deixar tudo quietinho, né? Tipo assim, ó, pastor, a gente vai te presentear aqui e a gente, né, tá aqui entre nós e tal, amizade, aquela coisa toda. E ele ficou muito preocupado com isso, né? Porque realmente é complicado. Segundo ele recusou, né? Ele não aceitou, né? Ele disse que ia fazer tudo da forma mais bíblica possível e até perigoso em alguns casos, né? Acaba se tornando até risco de vida, né? A pessoa arrisca a própria vida, né? Porque quer ser fiel à palavra de Deus. Infelizmente isso acontece, é um absurdo, mas acontece. A gente tem que ter muito cuidado porque essas coisas, quando não são tratadas no início, elas vão criando raiz. É nesse contexto de disciplina que Paulo fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pecadinho ali que não é tratado vai contaminando toda a igreja e aí chega em uma situação que fica insustentável. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta energética da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Ou seja, tinha um comportamento pecaminoso e a igreja deixou acontecer. A igreja não tratou, não condenou. E aí Paulo foi lá e censurou a igreja. Paulo chama a atenção da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, Paulo apresenta o pecado no versículo 1, mas na frente a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2 novamente. E Paulo apresenta o pecado, era um pecado gravíssimo dentro da igreja, e eles nem sequer ficaram tristes com essa situação. Vocês nem sequer tiraram do meio de vocês quem cometeu tal ato. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorram em julgamento divino. É assim. Vamos supor que uma pessoa adota um comportamento pecaminoso. A igreja não trata da questão. Então a igreja ignora, faz como a igreja de Corinto. Porém, isso não vai passar impune diante de Deus. Deus vai punir. Deus vai punir, vai ter um julgamento divino aí. É claro que a gente não pode cruzar os braços e falar assim, não, deixa Deus agir. Não vamos fazer nada, deixa Deus agir. Esse não deve ser o comportamento da igreja. A igreja tem a responsabilidade de aplicar a disciplina. Então isso aqui é um alerta
tanto para a igreja quanto para a pessoa. Se você está vivendo na prática pecaminosa, você não trata essa questão, você não abandona esse pecado, você não procura ajuda, saiba que algo vai acontecer, de alguma forma, um julgamento divino na sua vida, se Deus de fato te ama. Se Deus te ama de verdade, ele vai tratar essa questão contigo. Vamos olhar um pouco para o Antigo Testamento. A nação de Israel, Reino do Norte. O Reino do Norte foi desobediente a Deus. Eles foram levados para o cativeiro e foram destruídos. Não voltaram, não retornaram. Já o Reino do Sul, Deus teve misericórdia, porque Deus tinha uma promessa para o Reino do Sul, que dali viria o Messias. Então o Reino do Sul foi para o cativeiro, Deus permitiu que eles fossem castigados pela Babilônia e depois eles retornaram, mas nunca mais foram os mesmos, ou seja, a disciplina foi aplicada por Deus. Então a gente tem que entender que Deus vai aplicar a disciplina de uma forma ou de outra. Porém, a igreja não pode abrir mão de fazer isso. Se você quer aprender mais sobre esse tema, nós temos um slide de uma lição antiga que tratou desse tema, falou de disciplina, falou da igreja de Corinto. Esse conteúdo é gratuito. Aqui no EBD em Foco nós resolvemos disponibilizar gratuitamente os slides antigos da CPAD. Então nós temos slides desde 2017, são mais de 750 slides, porque a gente tem de adultos e de jovens. Esses slides são disponíveis no EBD em Foco. Na página inicial, você vai ver assim, slides grátis. Você clica, pesquisa. Eu pesquisei lá Coríntios 5. Apareceu esse aqui. A impureza da igreja de Corinto, repressões e exortações. Então, é um slide completo. Ele é em PDF, tá bom? Não tem como você modificar. Porém, você pode baixar, estudar e usar na sua igreja. E se você quiser o PowerPoint, quem é assinante, acessa os slides antigos em PowerPoint, mas o PDF já ajuda muito mesmo. São mais de 700 slides e você pode baixar todos eles e usar na sua igreja como você quiser. Vamos para o tópico 2.2, que diz assim: frear o comportamento pecaminoso. Só lembrando que aqui no tópico 2 nós estamos falando do propósito da disciplina. Então no 2.1 nós falamos que o primeiro propósito é manter a honra de Cristo. Então, assim, a disciplina tem que ser aplicada, porque se ela não for aplicada, as pessoas vão olhar e vão falar assim, aquele negócio ali é bagunçado. Aquela igreja ali não tem nada de Deus. Por quê? Porque as pessoas pecam, fazem o que quiser, vivem na prática do pecado e não têm disciplina. Então, o primeiro propósito, manter a honra de Cristo. O segundo propósito, frear o comportamento pecaminoso. Então, a ideia é que a pessoa pare com o pecado. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Então, quando a disciplina é aplicada, a ideia é que a pessoa pare, reflita sobre a sua vida espiritual e resolva abandonar o pecado. E aqui eu quero lembrar mais uma vez o que eu falei no começo e já repeti algumas vezes aqui na aula. Antigamente, a disciplina era aplicada na igreja de forma pública, então é apresentado no púlpito, fulano de tal cometeu tal pecado e vai ser disciplinado por tanto tempo. Eu me lembro que quando isso acontecia, principalmente com os jovens, eles viam ali uma oportunidade de passar um período fora da igreja, pecando à vontade. Eu lembro perfeitamente que alguns amigos meus foram disciplinados, eles falavam assim, agora eu vou aproveitar, eu vou cair no mundo, eu vou aproveitar esse 1 mês de disciplina, 2 meses de disciplina para pecar à vontade. Então, assim, perdia todo o propósito da disciplina, não tinha um tratamento, não tinha uma ajuda, não tinha aquele apoio do pastor, porque a ideia da disciplina é fazer um tratamento para que a pessoa abandone o pecado, não para que a pessoa se afunde mais no pecado. E eu vi muitos jovens saírem da igreja porque foram disciplinados. Eu lembro que eu já tinha sido consagrado a obreiro na época, né, e estava ali numa reunião do ministério e foi apresentado a situação de uma jovem que, enfim, teve uma acusação lá de que ela estava tendo relações sexuais, né, com um rapaz e tal. E aí essa jovem, assim, foi apresentada na igreja, no púlpito, né? Então apresentou para o ministério, ninguém falou nada. Na época eu era bem novo, também não quis interferir, né? Mas eu já discordava por completo disso e eu até me arrependo de não ter falado nada, porque eu sei que eu não seria ouvido, mas eu deveria ter falado porque foi errado. E aí foi apresentado no púlpito o nome da jovem,
né, o pecado dela e nunca mais ela voltou para a igreja. Essa jovem se sentiu envergonhada, né, por causa do seu pecado, realmente. Ela foi exposta publicamente e ela não voltou. Eu não sei a situação dela hoje, como que ela está, isso já tem muitos anos, né? Então essa jovem ela desviou-se por completo. Justamente por quê? Porque não teve um tratamento, a disciplina foi aplicada da maneira errada. Vamos lá, continuando aqui, ó. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso e que tem poder de se alastrar com grande facilidade. 1 Coríntios 5:6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então aqui entra a questão de que o pecado ele contamina não somente outras pessoas, mas a própria pessoa mais e mais ainda. Então a pessoa comete um pecado e ela continua naquele pecado, ela vai só piorando a sua situação. Então a ideia da disciplina é que a pessoa abandone o comportamento pecaminoso, não que ela continue pecando mais. Então a disciplina tem que ser aplicada da maneira correta. Vamos para o tópico 2.3. Não tolerar a prática do pecado. Então isso aqui é um outro propósito da disciplina. Mostrar que a igreja não tolera a prática do pecado, principalmente quando é um pecado público que traz escândalo para a igreja. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. Vamos ler novamente a 1 Coríntios 5, 1 e 2. Agora a gente vai ler o versículo 1, né? A gente leu só o versículo 2, agora o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então aqui a gente não tem muitos detalhes, mas dá a entender que tem uma pessoa, né, que tem um filho e que talvez seja separado da esposa, né? A esposa morreu, enfim, essa pessoa casou de novo, tem uma outra mulher. E ali, né, o filho daquele homem abusa da esposa do seu pai. Parece que é isso é o entendimento aqui. Então, isso aqui é uma fornicação que Paulo diz que isso aqui é tão absurdo que nem entre os ímpios isso acontece. Olha só, é algo tão absurdo que os ímpios não praticam esse tipo de pecado. Então, esse pecado ele tem que ser tratado da forma mais radical possível. A igreja tem que se entristecer e essa pessoa tem que ser tirada do meio de vós. Então isso aqui já é um caso de aplicação de disciplina que a gente vai tratar um pouco mais na frente, mas que fique bem claro aqui que tem situações em que a pessoa precisa realmente ser excluída do rol de membros. Então a questão da exclusão, ela deve acontecer dentro de algumas situações específicas, alguns contextos específicos. A gente não deve usar essa questão da exclusão aqui para todo tipo de pecado, porque alguém pode usar isso aqui e falar assim, não, o que a igreja fazia no passado era certo. Olha só, Paulo manda excluir a pessoa que pecou. Então, a forma correta de aplicar a disciplina é aplicar a exclusão. A gente tem que ter muito cuidado aí por várias questões. Eu vou adiantar algumas coisas aqui do tópico 3. Porque, assim, tem pecados que estão acontecendo há um bom tempo. Aquilo se tornou um hábito e não foi tratado, né? Além de ser público, tem essa questão, né? De que realmente é algo que está há um bom tempo. Quem sabe já foi alertado, essa pessoa já foi ali aconselhada com um pastor e ela não abandonou aquele pecado. Então, nesses casos, às vezes a exclusão se encaixa. Tá? A questão da exclusão ela tem que ser vista com muito cuidado, porque o que acontecia no passado era a exclusão do membro, principalmente por pecados sexuais. Então, quando tinha fornicação, adultério, geralmente tinha exclusão. Às vezes, casos de bebida também tinha exclusão, né? Só que, às vezes, essas situações aconteciam em oculto. Então, era um caso de adultério que era ali que ninguém sabia, era algo oculto, ninguém sabia. E isso era apresentado na igreja de forma pública. Então, o erro estava aí. Agora, quando tem situações de casos de adultério que é público, que está acontecendo há um bom tempo, que já teve a questão de um tratamento, o pastor já conversou, aconselhou e a pessoa não mudou a sua atitude, aí sim a exclusão deve acontecer. Paulo não entra em detalhes nesse caso aqui, né, lá de Corinto, né? Porém,
parece que é algo que está acontecendo há um bom tempo, que a igreja estava sabendo que já era algo público e não foi tomada uma atitude. Eles nem sequer se entristeceram. Então, a exclusão, ela vai acontecer sim em algumas situações, mas tem que ter muito cuidado, porque assim, o objetivo é que a pessoa retorne para Cristo, né? E o que acontecia no passado é que 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses de exclusão acontecia assim, a pessoa se afastava da igreja, às vezes, né, não tinha um tratamento, um aconselhamento, né, e a pessoa era restaurada simplesmente quando acabava aquele período, né, não tinha assim uma análise da vida da pessoa. Então, o correto quando tem exclusão é que tem uma análise da vida da pessoa. Olha, a gente vai ter que te excluir, você vai, né, ficar disciplinado aqui por 2 meses, sei lá, mas nós queremos ver uma mudança no seu comportamento, tem que ter uma mudança de atitude para que você possa ser restaurado. Então, quando Paulo fala aqui de ser tirado do meio deles, né, Paulo está falando justamente uma atitude drástica, mas que para que essa pessoa retorne, tem que ser observado uma mudança no comportamento, uma mudança na vida dessa pessoa. Vamos continuar aqui. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Então será uma igreja fracassada, por quê? Porque não tem disciplina e o pecado já tomou de conta. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja, nem fora dela. Olha só Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A gente tem aqui a passagem que está dentro do contexto da igreja de Tiatira. Então, aqui a gente está falando das igrejas da Ásia, né? Inclusive, no EBD em Foco, a gente tem sermões sobre as igrejas da Ásia. São 8 sermões que você pode usar para ministrar na sua igreja. Então, se você assina o EBD em Foco, tem acesso a esses sermões. É muito bom mesmo para você ministrar esses estudos na sua igreja. E aqui João cita uma mulher chamada Jezabel ali na igreja de Tiatira. Não sabemos se de fato tinha uma mulher com esse nome lá. Talvez sim. Porém, alguns intérpretes entendem que João está usando a figura de Jezabel lá do Antigo Testamento, a mulher de Acabe, que era uma mulher super cruel, e fazendo essa ponte, né, do Antigo com o Novo Testamento. E assim, ele está dizendo assim que tem uma mulher naquela igreja que é profetisa, que ensina muita coisa errada, que incentiva as pessoas a prostituírem, a se prostituírem, a comer de sacrifícios da idolatria, ou seja, sacrifícios dos templos lá da época, né? Porque realmente naquela época tinha muitos templos e eles faziam sacrifícios aos seus deuses. E essa mulher, ela estava dentro da igreja e estava enganando a todos, estavam levando as pessoas a se prostituírem, a cometer vários pecados. E aí João chama ela de Jezabel, fazendo uma referência a Jezabel do Antigo Testamento. Então a gente entende assim, de fato, essa mulher real, ela existia. Provavelmente o seu nome não era Jezabel. Ele usa Jezabel simplesmente para mostrar, né, que é equivalente. O que ela fazia, né, o que essa mulher fazia na igreja de Tiatira é parecido com o que a Jezabel lá do Antigo Testamento fazia em Israel. E a igreja estava tolerando essa mulher. Olha só o erro, né, da igreja, tolerando alguém que vivia na prática do pecado. E se você continuar a leitura de Apocalipse, ler o versículo 21, versículo 22, ali Deus vai aplicar um juízo sobre essa mulher e sobre as pessoas que cometeram adultério com ela. Ou seja, o próprio Deus vai aplicar disciplina em todos aqueles que estão praticando o pecado dentro da igreja. É por isso que o pecado tem que ser tratado. Então, Deus está falando que tenho contra ti, ou seja, eu tenho contra a igreja, que vocês estão tolerando o pecado dentro do lugar que deveria ser santo. Tópico 3, as formas de disciplina bíblica. 3.1, a disciplina como modo de correção. Então, assim, no tópico 2, nós estudamos sobre o propósito da disciplina. Agora, no tópico 3, a gente vai ver algumas questões práticas, né, complementando o que foi falado no tópico 2. Porque, assim, a ideia é que a disciplina leve a pessoa a se arrepender do seu pecado e seja restaurada a igreja. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Hebreus 12:7. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, assim, todo filho deve ser corrigido pelo pai.
Esse é o ideal, esse é o correto. Observe que hoje pode ser que tem um ou outro pai que não corrija o seu filho. No entanto, na época que foi escrita essa passagem de Hebreus, né, na época da igreja primitiva, era regra na sociedade de maneira geral. Os pais têm total responsabilidade sobre os filhos e têm que corrigir os seus filhos. É por isso que o escritor aos Hebreus vai recorrer a essa analogia, né? Vai apresentar aqui, ó, que filho há a quem o pai não corrija. Então ele vai mostrar que, de fato, se somos filhos de Deus, nós temos que ser corrigidos. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Então todos nós passamos por algum tipo de correção. Então nós temos que ser corrigidos, porque nós servimos a um Deus santo, que exige santidade, ele é o nosso Pai, ele tem responsabilidade sobre nós, ele sabe o que é melhor para nós. Então se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho, Hebreus 12:8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, se você é filho de Deus, você vai ser corrigido. Deus vai tratar com você e você deve ser disciplinado. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Então a gente tem essa passagem aqui de Gálatas 2, de 11 a 14, vale a pena você fazer a leitura, eu não coloquei aqui no slide, mas é naquele contexto em que Paulo vai falar com Pedro que ele se comportava como um gentio, né, que sentava no meio dos gentios e tal, conversava com gentios, tinha um comportamento total como um gentio. Depois ele estava exigindo dos gentios e dos judeus que vivessem como judeus. Então, assim, Paulo vai chamar a atenção dele. Olha, Pedro, você está fazendo errado. Você está ensinando as pessoas a viver como um judeu e você não vive. Ou seja, você está errado nesse sentido. É claro que aqui a gente tem que ler dentro do contexto específico. A igreja estava começando, tinha aquela fase de transição, né, da religião judaica para a religião cristã. Então havia todo um debate ali como que isso ia se dar, né? E vale a pena ler também Atos capítulo 15, que é justamente onde acontece o concílio em Jerusalém, que eles vão debater esse tema. Mas enfim, avançando aqui, quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. Então, se a pessoa peca e não tem correção, ela não procura ajuda, e ela continua nesse pecado, continua nesse pecado, o que acontece? Isso se torna um comportamento, isso contamina a própria pessoa e depois começa a contaminar outras pessoas da igreja. Então, o comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, a ideia é que haja um tratamento com essa pessoa para que ela seja restaurada. Então, a disciplina não é para excluir a pessoa, para ela ir para o mundo, mas a disciplina é para que haja uma restauração. Então, se o pastor vai aplicar alguma disciplina em alguém da igreja, se for um pecado oculto, algo que as pessoas não estão sabendo, que isso seja tratado entre vocês dois, ou seja, entre o pastor e a pessoa, que a disciplina seja aplicada de alguma maneira para que haja uma restauração, uma reconciliação. Então, assim, a maneira correta da aplicação da disciplina é que aquela pessoa que estava naquela prática do pecado, ela faça alguma coisa para que, de fato, ela demonstre arrependimento, demonstre que mudou. Então, tem que ter uma mudança de atitude. Eu vi uma situação bem interessante que aconteceu também no passado, eu acho que já nessa fase de transição, né, daquela época do passado para os dias de hoje. Então, foi um caso de um amigo meu que ele acabou se envolvendo com uma garota e tal, né? E aí, enfim, praticou a fornicação e foi lá e conversou com o pastor. O pastor não excluiu ele, não expôs o pecado dele. O pastor chegou para ele e falou assim: olha, você errou, você pecou, porém você está arrependido, então assim, eu quero ver uma mudança de vida. Durante um mês, eu quero te ver aqui em todos os cultos que tiver de oração, todas as orações, escola dominical, tudo que tiver, eu quero ver você participando. Então, assim, foi algo que
Alguém pode discordar, né? A pessoa está fazendo por obrigação e tal. Mas, assim, enfim, né, de alguma forma foi uma disciplina, porque eu acredito que a gente não é obrigado a participar de todos os cultos, né? Tem culto que realmente não dá para participar, tem situações que a gente não dá. Mas esse jovem, ele teve que fazer esse sacrifício, ele teve que fazer esse esforço para participar de todos os cultos, para ir em todas as reuniões, participar de oração. E isso foi bom para a vida espiritual dele, né? Durante um mês ali, ele criou o hábito de ir para a igreja para mais cultos. E aí depois o pastor orou por ele, ele foi restaurado, né, mostrou arrependimento, mostrou que tinha uma mudança realmente real na vida dele, e ele criou o hábito de frequentar mais a igreja. Então foi uma coisa muito boa, né? Então, assim, não sei se esse é o método correto, não sei se isso poderia ser aplicado em todas as situações, mas para esse jovem, para essa situação específica, funcionou. Foi algo bom. Ele não foi excluído, ele não se desviou, né, permaneceu na igreja e hoje ele é pastor. Então, assim, eu acho que foi uma coisa boa, funcionou muito bem para ele. Foi muito melhor do que o caso da outra jovem que eu contei aqui, que se desviou e acho que até hoje está no mundo. Então, a gente tem que saber aplicar a disciplina da forma correta. Se você quer aprender mais sobre essa passagem de Hebreus, nós também temos um slide de uma lição antiga que você pode baixar gratuitamente. Então, acesse ebdenfoco.com, slide gratuito, vai lá, você vai encontrar. Pesquise por Hebreus, você vai encontrar muita coisa lá. Vamos lá, 3.2. A disciplina como forma de restauração. A palavra grega kartatizo, traduzida aqui como encaminhar o tal, significa, na verdade, restaurar. Então, a gente está dentro do contexto dessa passagem aqui de Gálatas 6.1, encaminhar o tal com espírito de mansidão. Então, essa palavra, né, significa restaurar, é a mesma palavra usada em Mateus 4:21 para se referir aos reparos e remendos das redes de pesca. Então, a ideia é que realmente tenha um reparo, né? Ou seja, a pessoa seja reparada, seja consertada, né? Então, é isso, né? O pecado, ele nos quebra, né? E a disciplina vai nos consertar. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Então, que realmente haja uma mudança de vida, uma mudança radical na vida da pessoa para que ela seja restaurada, ela volte a um estado anterior que ela tinha ali antes de ter cometido aquele pecado, e quem sabe até superior, né, que ela passe a ter um comportamento melhor diante de Deus. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre um importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso à comunhão. Então, aqui nessa passagem de 2 Coríntios 2, de 5 a 8, Paulo está falando de uma restauração, de alguém que pecou, né, está sendo restaurado. E aqui pode ser uma referência ao pecado que ele citou na sua primeira carta, lá que ele fala da fornicação, né, capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou avançar aqui para a gente ganhar tempo, já me alonguei bastante, né, e essa passagem ela vale a pena ser lida aqui num contexto maior, então eu vou avançar aqui. Vamos para o tópico 3.3, a disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica, isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. 1 Coríntios 5,13, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Observe que Paulo chama essa pessoa que pecou de iníquo. Significa que ela cometeu um pecado muito grave, um pecado que talvez já tinha sido alertado e a pessoa não abandonou, um pecado que já tinha se tornado público, um pecado que já tinha se tornado um hábito, algo totalmente contrário, né, à fé cristã e que até mesmo os ímpios não praticavam. Paulo fala que nem entre os gentios tinha quem fazia isso. Então Paulo chama essa pessoa de iníquo. Nesse sentido, a pessoa é cortada do rol de membros, ela é excluída. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Mateus capítulo 18, versículo 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Essa passagem tem uma interpretação bem complicada, ela está aqui em Mateus 18, mas também está em Mateus 16, lá no contexto em que Jesus fala que Pedro é a pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então Jesus fala a mesma coisa para Pedro lá e ele fala também aqui para os discípulos de maneira geral.
E eu li o comentário do D.A. Carson sobre essa passagem e eu vi que realmente é bem complicada. A tradução dessa passagem é bem difícil. É uma tradução também que tem uma polêmica aí entre, né, os tradutores, os estudiosos da Bíblia. A Igreja Católica usa essa passagem para dar autoridade ao Papa, o que é um erro, porque a gente não tem outras passagens bíblicas para, né, dar essa autoridade, ou seja, que confirma essa mesma coisa. Porque, assim, segundo a Igreja Católica, o Papa tem toda a autoridade. Então, o Papa pode criar uma nova doutrina, o Papa pode acrescentar algo que não está nas Escrituras. Então, assim, não que ele vai mudar a Bíblia, né? Mas as regras da Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica, ela tem a mesma autoridade que a Bíblia. Então, se o Papa falar alguma coisa, ele tem autoridade, porque aqui está dizendo que ele liga na terra, então está ligado no céu. Porém, a gente discorda desse sacerdotalismo extremo, a gente discorda dessa interpretação, porque a gente entende que a igreja não tem autoridade para criar uma doutrina nova. Então, a gente tem que saber interpretar corretamente essa passagem, apesar de ser complicado. O D.A. Carson vai falar aqui que tem muito a ver com o evangelho, né, que a igreja ela é guardiã do evangelho, ela prega o evangelho. Então, dentro do contexto do evangelho, o que a igreja ligar na terra será ligado no céu, mas partindo do princípio que as coisas começam no céu e a igreja somente, né, confirma, ou seja, o evangelho veio do céu e a igreja distribui. No entanto, pode ser que isso seja aplicado aqui nesse contexto também, né, dessa questão do desligamento, do afastamento. Eu prefiro ficar neutro nessa questão e não me aprofundar muito nisso, porque isso pode causar muita polêmica. Pelo que eu entendi, é uma passagem de difícil interpretação, então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Entenda o seguinte: a exclusão, o afastamento, do caso de pecado, alguns casos específicos, já falei anteriormente e estou falando novamente aqui, né, deve sim ser aplicado na igreja em algumas situações, porém a gente tem que ter muito cuidado, né? E claro, quando esse afastamento acontece, né, é porque a pessoa já está num estado de pecado tão grande que ela já se desligou do céu. Então não é nem a igreja que está desligando ela, tá? É ela mesma que já se desligou. A igreja só confirma isso aí. Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Então aqui nessa passagem de Mateus 18:17, justamente Jesus está falando de alguém que teve todo tipo de tratamento, teve todo tipo de oportunidade para se arrepender e não quis se arrepender. Aí nesse caso, ela é excluída, é considerado um gentil e um publicano. Então esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Então tem um desligamento, tem um corte, justamente porque a pessoa está em um estado de pecado, que ela não se arrepende e que, de fato, ela quer continuar vivendo na prática pecaminosa. Amém? Então chegamos aqui na conclusão da nossa aula, que diz assim: nesta lição, vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo, como está em 2 Coríntios 2:14. Bem, então, uma lição aqui que tratou sobre disciplina, né? A gente falou sobre a disciplina dentro do contexto bíblico, mostramos que de fato a disciplina é necessária, porque nós servimos um Deus santo, nós somos um povo santo, a igreja é santa, e a disciplina vai evidenciar essa santidade, porque se nós somos santos, todos aqueles que querem viver na prática do pecado e não se arrependem do seu pecado, não abandonam o seu pecado, devem sim ser disciplinados para que sejam restaurados, para que abandonem o pecado, para que haja de fato uma restauração na vida da pessoa. Como eu comentei desde o começo da aula, a disciplina foi aplicada da maneira errada no passado e por esse motivo hoje muitas igrejas abandonaram a questão da disciplina. No entanto, nós temos que voltar a estudar esse tema e voltar a aplicar esse tema na igreja. Então, assim, se você é pastor, se você é presbítero, se você está na liderança da igreja e quer fazer com que as coisas ocorram bem, aplique a disciplina, mas aplique da forma correta, converse com a pessoa, né? Se for algo público, né, que leve ao público, mas com sabedoria, né, com o objetivo de restauração, sempre pensando nisso. Como que nós fazemos para que esse irmão se arrependa, com essa irmã se arrependa, para que haja restauração da vida espiritual? Então a ideia é essa. Então a disciplina, quando aplicada da forma correta, ela traz muitos benefícios para a igreja. Amém? Então eu encerro aqui.
Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E mais uma vez, reforçando aí o nosso conteúdo, né? Os slides de adultos, jovens, vários bônus, né? E o nosso bônus especial agora, que são os slides de discipulado. Então você, né, que trabalha com discipulado na sua igreja, está convidado a acessar o EBD em Foco para baixar esses slides. Então na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.